Paz e graça, seja muito bem-vindo ao FECast. Esse é o seu podcast evangélico que tem um único objetivo de edificar a sua fé. Um agradecimento muito especial a todos os amados internautas que têm partilhado os nossos vídeos, que inscreveram-se aos nossos canais, tanto no Facebook, YouTube e que também nos seguem no Instagram e no TikTok. E para você, amado irmão, que ainda não nos segue, por favor, não custa nada e muito importante para nós. Segue lá no Facebook, inscreve-se no YouTube e também estamos no Instagram e no TikTok, onde partilhamos corte todos os dias. Um agradecimento muito especial à Output Comunicação e Imagem, nosso parceiro estratégico, que permite que esse programa chegue na sua tela. Hoje temos um convidado muito especial. Para quem gosta de acompanhar a rádio evangélica, provavelmente já ouviu a sua voz. Vamos receber hoje, com todo o prazer, o nosso amado pastor Fernando Mafumo. Pastor, seja muito bem-vindo. Graça e paz, uma saudação a todos os telespectadores que acompanham a FECast. Em nome de Jesus vos saudamos. Obrigado pelo privilégio de virmos aqui para servir a Deus, porque quem não serve a Deus nesta geração, na próxima geração, Deus já tem suas equipes posicionadas. Amém. Estão em treinamento. Aleluia. Hoje temos um tema muito sugestivo. Como estudar a sua Bíblia e ouvir Deus falando consigo. Pastor, o tema é muito forte. É muito forte, na verdade, porque nem toda pessoa que lê a Bíblia ou estuda a Bíblia consegue ouvir a voz de Deus. Quando olhamos no livro de Atos, capítulo 8, versículos 27 a 35, encontramos a história registrada, Lucas registra a história de um homem africano, um eunuco, etíope, que era um ministro até, superintendente dos tesouros da rainha da Etiópia. Algumas versões da Bíblia vão dizer que era ministro das finanças. Hoje iríamos dizer o governador do banco, o chefe do tesouro, que tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. E ele voltava no seu carro. Estamos a falar do primeiro século. Os africanos já tinham carros. Os africanos nunca foram atrasados na vida. Alguma coisa aconteceu aqui no meio para haver esse atraso que se chamam de atraso dos africanos. Um africano, no primeiro século, a ler a Bíblia. No momento em que a Bíblia ainda não era tão difundida, era preciso pagar um copista para transcrever a Bíblia para o papiro ou para aquele papel, o papiro ou o pergaminho. Então, o africano já tinha a sua Bíblia. Ele voltava sentado no seu carro, lendo o livro do profeta Isaías, quando o Espírito de Deus disse a Filipe: aproxima-te a esse carro, pede lá a boleia. E com a graça de Deus, Filipe se aproximou daquele carro, pediu a boleia e, sentado ao lado, ele espreitou, viu que ele estava a ler o livro do profeta Isaías. Então fez uma pergunta no versículo 30. Entende o que você está a ler? E o nosso compatriota antepassado africano disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Estava a ler o livro bíblico, o profeta Isaías. Exatamente os eventos que falam da morte de Jesus, que é o capítulo 53. E como é que eu vou entender se alguém não me explicar o que está aqui escrito? Então, o eunuco pergunta a Filipe: diga-me lá, de quem é que o profeta está a falar? Dele mesmo ou de outra pessoa? Isso foi no versículo 34. O versículo 35. E Filipe, abrindo a sua boca, começando daquela escritura. Qual? Isaías 53. Então o verbo como está? Começando daquela escritura. Dá-nos a entender que Filipe voltou para Gênesis, depois passou por todos os outros livros, incluindo Isaías no meio, e foi terminar em Malaquias, a explicar de quem que o profeta estava a falar. Então, alguém pode ler a Bíblia, mas não entender o que Deus está a falar com ele.
Aleluia. É possível. Temos aqui um homem que estava a ler a Bíblia, mas não entendeu o que estava a falar, até que apareceu alguém. Aleluia. Pastor, eu iria procurar saber quais são os procedimentos que devemos tomar, quais são os caminhos ao estudar a Bíblia. Devemos procurar auxílio para alguém nos explicar, ou quais são os outros passos que devemos tomar para estudar, ler a Bíblia, entender e ouvir a mensagem de Deus? No caso do homem etíope, ele teve o privilégio de estar com Filipe ao lado. Mas é possível que você e eu não tenhamos o privilégio de estar com uma pessoa madura ao nosso lado. Então, 3 coisas são importantes que vão dispensar, talvez, a presença de qualquer outra pessoa. Você, com a sua Bíblia, o Espírito Santo e Deus vão poder se entender. Busque apenas 3 coisas importantes ao ler a Bíblia. Ao ler qualquer livro que você esteja a ler, busque apenas 3 coisas que nós iremos aqui mencionar. A primeira coisa, as promessas de Deus. Depois iremos desenvolver o que são promessas. A segunda, busque os mandamentos. Entre parênteses, vamos colocar leis, estatutos, decretos para obedecer. As promessas são para reivindicar. E, finalmente, busque a profecia, a palavra profética, porque Deus anda através de uma mensagem profética. Tudo quanto Ele quer fazer aqui na terra, os profetas já falaram. Os outros livros, seus servos já falaram. Então, Ele está a cumprir com a sua agenda profética no nosso meio. Então, estas 3 coisas, as promessas, os mandamentos e a palavra profética. Estes são 3 pontos importantes que alguém deve buscar ao ler a Bíblia. Em Jeremias 29, 11, ele vai dizer: porque eu sei os pensamentos que eu penso sobre vós. São pensamentos de paz e não para vos dar mal, mas para vos dar um fim melhor. Então, se você quer conhecer tais planos de Deus, aquilo que Deus preparou, vai para a Bíblia para conhecer o plano profético dele, conhecer as promessas dele. O profeta Daniel compreendeu o plano de Deus quando estava a ler o livro do profeta Jeremias. Daniel é um profeta, mas para compreender aquilo que Deus estava a realizar, não orou, não jejuou primeiro leu o livro. Só depois de ler o livro é que foi orar e jejuar. Então, e o que é que estava a ler Daniel? Em Daniel capítulo 9, versículo 2 a 3. Assim diz a palavra: no primeiro ano do reinado de Dário, eu, Daniel, entendi pelos livros, estão no plural, pelos livros, quais? Não sabemos, mas são livros bíblicos, que o número de anos que Deus falou que o povo iria ficar no cativeiro seriam 70 anos. Só depois da leitura, o versículo 3 vai dizer: então eu dirigi o meu rosto para Deus para orar. Dizer: Deus, vamos lá fazer bem a matemática. Quando eu cheguei aqui, eu tinha esta idade. 70 anos já passaram, por favor, cumpra com a tua promessa. Só depois disso é que ele começou a orar. Não há nenhuma pessoa que lê a Bíblia que não seja uma pessoa que ora. E não há nenhuma pessoa que ora que não vai buscar os assuntos de oração na Bíblia. Então, a oração e a leitura são como uma moeda que tem 2 faces. São inseparáveis. Onde há oração, há leitura da palavra de Deus. Onde há leitura da palavra de Deus, há oração e até jejuns, que são feitos por causa daquilo que Deus falou quando compreendemos a gravidade. Então, quero que você saiba que orar sem compreender qual é a vontade de Deus é perder tempo. E há muita gente que ora sem compreender qual é a vontade de Deus. A oração parte de dentro deles mesmos, não parte da palavra de Deus, não parte da vontade de Deus. Não compreenderam o que Deus está a dizer. Não é por acaso que Filipe perguntou ao etíope, ao nosso ministro das Finanças de África, na altura da Rainha Candace: entende tu os que estás a ler na tua Bíblia? Então, como estudar a sua Bíblia
e ouvir a voz de Deus. Então, sempre que você abre a sua Bíblia, busque, em primeiro lugar, as promessas de Deus. Em segundo lugar, os mandamentos, que são princípios. Em terceiro lugar, a profecia. O que é que Deus fez? O que é que Deus está a fazer hoje? O que é que Deus ainda vai fazer no futuro? Por exemplo, se nós olharmos ou voltarmos para o mês de abril, onde tivemos a Sexta-feira Santa, deixamos bem claro que Jesus não morreu no dia 18 de abril, como a sexta-feira casou no dia 18 de abril. Aquela profecia já se cumpriu. Mas há muitas outras profecias acerca de Jesus que ainda não se cumpriram. O arrebatamento da igreja, a sua segunda vinda, a ressurreição dos mortos. Essas são as profecias que devem me preocupar hoje. Não são aquelas que já se cumpriram, porque aquelas já se realizaram. É como, por exemplo, se alguém esteve de estado, já conseguiu dar o parto, já não está preocupado em dar parto, está preocupado em alimentar e fazer crescer a criança, cumprir com as vacinações, para que a criança chegue mais adiante. Então, a morte e ressurreição de Jesus já aconteceram. Essa profecia está encerrada. Temos muita coisa a aprender dela, mas a sua segunda vinda está em aberto. A qualquer momento, a trombeta vai tocar. Pode ser hoje, pode ser amanhã, a qualquer momento a trombeta vai tocar. Aleluia. Então, essa profecia deve nos preocupar. Lamentavelmente, muitos não se preocupam com isso. Muitos não se preocupam com isso. Estão apenas parados no tempo. Então, e Deus é um Deus que anda de acordo com leis. Ele estabeleceu leis. Há leis da matemática, há leis da física, mas também há leis espirituais. Há leis para o relacionamento interpessoal, há leis para o relacionamento consigo mesmo, há leis para a edificação do seu casamento. Todos estes mandamentos e princípios, o homem copiou, estão lá na Bíblia e traduziu para as leis que nós temos nas constituições, na lei do comércio, na lei jurídica. Todas estas leis Deus já colocou. Imagina se o homem conhecesse esses princípios a partir da leitura da palavra de Deus, talvez iríamos dar férias ao magistrado. Iríamos dar férias à polícia, iríamos esvaziar as cadeias. Por quê? Os mandamentos estão lá daquilo que o homem deve ser e deve fazer. Então, temos que buscar três coisas. As promessas de Deus, os princípios, que são as leis, que é outra tradução, vamos dizer, mandamentos, estatutos ou leis, e também a profecia de Deus. Porque Deus honra e respeita muito a sua própria palavra. Agora, o que são promessas de Deus? Sempre que estiver a estudar a sua Bíblia, busque e procure ver nela qualquer promessa que Deus tem feito, primeiro, para a tua vida como indivíduo. Em segundo lugar, a promessa de Deus para a tua família. Em terceiro lugar, a promessa de Deus para a tua comunidade, a província, a cidade onde você vive ou a nação. A promessa de Deus para a tua igreja. Então, estes 4 pontos deve você olhar a profecia de Deus, para a promessa de Deus para este lugar. Em Jeremias 29, versículo 7, ele diz: orai pela cidade onde vos transportei para viver. Isso Jeremias escreve para os cativos na Babilônia. Porque na paz da cidade, vocês também terão paz. Na prosperidade da cidade, vocês terão paz, também prosperidade. Aqui há uma promessa, mas também há um mandamento, também há um princípio, no mesmo versículo. Qual é o princípio que Deus estabelece? É que o crente deve orar pela nação. Em segundo lugar, há uma promessa, que vocês terão paz naquele lugar. E também há uma palavra profética. Há também a palavra profética que vocês vão ter a paz naquele lugar. Vão prosperar, vão se multiplicar, vão ser muitos, não podem diminuir. Então, isso acontece porque a promessa de Deus vem associada à palavra profética, a promessa de Deus vem associada à obediência incondicional dos mandamentos que Deus está trazendo. Não basta Deus ter prometido. Se você vive pecando, Deus não vai cumprir. Não é obrigado a cumprir aquilo que Ele prometeu. Por isso que precisa conhecer
os mandamentos, as leis que Deus está a trazer. As promessas representam o limite do compromisso daquilo que Deus vai ou não vai fazer. Não é qualquer coisa que Deus faz. O nosso Deus é todo-poderoso. Sim, Ele pode fazer tudo e qualquer outra coisa. Mas Ele está limitado pela Bíblia, pela palavra que saiu da própria boca dele. Então, Deus não abençoa ninguém, nem faz nada para alguém que esteja além ou fora daquilo que ele disse nas Escrituras Sagradas. Por isso, quando você ler a Bíblia, deve conhecer, buscar, compreender estas promessas que Deus fez. Por quê? Os limites determinam o que Deus vai ou não vai fazer. Por exemplo, alguém pode estar orando e jejuar, dizer, eu estou a orar para que aquela mulher aceite dar divórcio àquele homem para que ele case comigo como meu marido. Então estamos a ver aqui alguém que quer construir uma mansão com o entulho do castelo do vizinho. Então essa oração pode orar, jejuar, ir à montanha, ir a qualquer outro profeta, não vai dar certo. Porque Deus não destrói família para construir família. Alguém está a orar? Sim, é certo, está a orar. Está a jejuar? Sim, é certo, está a jejuar. Mas esta promessa, o que você está a buscar, está fora das promessas de Deus para constituir uma família. Então, se qualquer pessoa deseja saber o que Deus pode ou não pode fazer, deve buscar as Escrituras Sagradas. E aí vai compreender o coração de Deus, as promessas que Deus fez, porque Ele somente faz aquilo que prometeu nas Escrituras Sagradas. Eles são a base daquilo que Ele vai realizar. Então, se a nossa maturidade estiver muito fraca, porque a maturidade depende da comunhão que nós temos com as Escrituras Sagradas. Então, se você não lê a Bíblia diariamente, só lê a Bíblia ocasionalmente, lê a Bíblia em momento de aflição, porque precisa do socorro, nada vai andar bem na tua vida. O crescimento e a maturidade espiritual não são proporcionais à nossa idade. Alguém pode ter cabelo branco, pode ter rugas, estar há 50 anos na igreja, mas ainda continuar a ser bebê na fé e na maturidade espiritual. Por quê? O tempo de ter a comunhão com a palavra é que determina a nossa maturidade e crescimento na fé. É daí que precisamos de ler a palavra de Deus. Nós só seremos capazes de mover a mão de Deus no momento em que conhecemos o que é que a Bíblia diz. O que é que Deus falou através dos profetas. Olha de Gênesis capítulo 1 a capítulo 21, versículos 1 a 2. A Bíblia vai dizer, e o Senhor Deus visitou a Sara como tinha falado. Fez para Sara como também tinha dito. Sara concebeu e deu filho a Abraão, já na sua velhice, no momento determinado, de acordo com a palavra que Deus havia dito. 3 vezes aqui, dito, como Deus tinha dito, como Deus tinha falado, como Deus tinha dito. Está a dizer. Então, houve uma promessa. Podemos ver que Deus visitou Sara como ele mesmo disse, não como Sara queria, não como Sara desejava, mas como ele próprio disse. E aí o profeta escreveu, ele fez o que tinha dito, não como Sara queria. Então Sara concebeu de acordo com a promessa de Deus. Deus e não Sara. Você não pode ser a tua palavra, mas é a vontade de Deus que vai operar de acordo com a palavra dele. A questão que se coloca é que nós queremos as coisas do nosso próprio jeito, a nossa própria maneira. E Deus quer a maneira dele. Agora a questão que se coloca, o que é que vai prevalecer aqui? Nessa disputa de forças, faça a minha vontade. E ele também tem que dizer, não é a tua vontade que deve ser feita, é a minha vontade. Ou você se submete
ou a tua vontade não vai funcionar, porque Ele é Deus. Então, quando você se submete às promessas dEle, a tua vontade será satisfeita. Então, se a sua vida não estiver alinhada com a vontade e os propósitos de Deus, para aquilo que você deseja fazer, ter na tua vida, se não for Deus, então você terá que fazer uma aliança com o diabo. Porque Deus não vai fazer. Enquanto a tua vida não estiver alinhada com Ele, com os mandamentos, com a palavra dEle, o que você quer não vai acontecer. Então faça o pacto com o diabo para que isso aconteça. Porque Deus nunca há de fazer desobedecendo a palavra dEle. Ele nunca vai contrariar os princípios e mandamentos que Ele colocou na sua própria palavra, que lhe limitam. É inconstitucional no reino de Deus fazer alguma coisa como essa. Então Ele não há de querer voltar na assembleia, ser colocado, dizer, violou a palavra. Enquanto Ele é Deus, sabe que não pode fazer isso, não há de fazer. Mesmo sendo soberano e todo-poderoso, Ele é limitado pela palavra que disse. Então você precisa saber qual é a vontade de Deus. Meu amado, aqui você vai encontrar a razão por que muitas orações dos crentes não têm resposta. As orações não são respondidas porque não vão ao encontro daquilo que está escrito na palavra de Deus, de acordo com a promessa que Deus fez. Então você pode orar, sair sangue, emagrecer, jejuar tanto, mas a tua oração nunca vai ter a resposta até que se enquadre na plataforma que Deus responde às orações, que são as promessas que Ele colocou lá. Deus pode ser tocado pela sua dor. Sim, Ele pode ser tocado. Mas Ele não é movido pelas tuas emoções quando você chora. Ele não é movido pela sua dor, nem por pena. Ele é movido, sim, pela palavra dEle. Então, se você ora de acordo com as promessas, daquilo que Ele falou pelos profetas, então, a compaixão de Deus é movido pela sua própria palavra. Quando a tua palavra está em ti, quando você se apoia nas promessas dEle, então, Ele escolheu honrar a sua própria palavra, exaltar a palavra acima de todas as coisas. Não é por acaso que Jesus disse, ainda que os céus e a terra passem, mas esta palavra não vai passar. Então, através da palavra de Deus, o crente se torna espiritualmente maduro. Se deixa a palavra, vai se tornar supersticioso. Então, não há nada que você deve fazer que contrarie a palavra de Deus. Então, o conhecimento da palavra de Deus é muito importante quando você estiver a querer orar. É a palavra que vai trazer resultado. Portanto, a Bíblia contém promessas daquilo que Deus disse que há de fazer. Então, se você vê as promessas de Deus, então, olhe, registre em algum lugar e comece a orar. Vamos para o segundo princípio, creio. Amém. Pastor, eu gostava aqui que tocasse num ponto, antes de avançar, não sei se é possível. O pastor falou da oração do Daniel, sim, que ele leu, entendeu as escrituras e foi orar. Significa que tem pessoas que sofrem além da conta por não entender as escrituras, porque eles tinham cumprido o tempo que Deus tinha determinado, mas eles não sabiam. É verdade. Se a pessoa está lá, sabe que foi condenada, mas não procura fazer as contas do tempo que passou desde a condenação, se já cumpriu, vai continuar a sofrer. Não vai saber como reivindicar a liberdade. Há pessoas que, como se sabe, que saem em liberdade condicional. Sabe que eu estou condenado tantos anos, mas a partir do número X, que é acima da metade, eu posso ter a liberdade. A pessoa nem vai saber reivindicar isso, vai ficar lá a envelhecer até a morte na cadeia, porque não compreende o funcionamento das leis. A Bíblia também tem leis que vão nos defender, que vão nos trazer a liberdade. O desconhecimento, o que é que diz o profeta Oséias 4:6? O meu povo morre por falta do conhecimento. Conhecimento do que? Da palavra de Deus. A ignorância é o maior inimigo do homem. A falta de conhecimento é o maior inimigo do homem. Conhecimento do que? Da palavra de Deus. Conhecimento de Deus. Este é o maior inimigo que devemos combater com todas as nossas forças. Escute, meu amado.
aquela complicação que você teve na sala com o teu professor de português, que muitos de nós talvez não gostávamos de ouvir a falar. Tudo o que nós aprendemos na língua portuguesa é para nos ajudar a compreender a palavra de Deus. Não era apenas para ter uma boa nota para sair no certificado. Aquele português de José Maria Relva, estamos a falar da gramática dos velhos no tempo colonial, que era incontornável, era uma gramática muito preciosa. Não era apenas para ter o certificado e ocupar a posição. O português que nós aprendemos deve ser útil na leitura e compreensão da palavra de Deus. Eu quero que você saiba que na Bíblia temos textos descritivos, temos textos normativos, que têm leis, temos textos argumentativos, temos textos poéticos, na Bíblia temos textos narrativos, na Bíblia temos temos prosas também, temos personagens, temos lugares, temos advérbios de modo, temos adjetivos. Tudo isso está na Bíblia, meu amado. Então, se você não sabe o que é um adjetivo, não sabe o que é um advérbio, não sabe a conjugação dos tempos verbais, então está mal, não vai compreender a sua Bíblia. Pastor, podemos avançar para o segundo ponto? Podemos avançar para o segundo ponto. O segundo ponto, depois de vermos as promessas de Deus, temos que avançar para os princípios. Como eu falei aqui, os textos normativos. Uma grande verdade é que todos os outros livros que temos na Bíblia, de Josué até Apocalipse, existem por causa dos primeiros 5 livros. As alianças de Deus com o povo foram feitas nos primeiros 5 livros. Então, todos os outros profetas aparecem por causa dos livros que chamamos livros da lei, a Torá, para dizer que vocês não estão a cumprir com esta lei. Vocês estão a violar o meu sábado. Vocês estão a violar a lei da sementeira. Vocês estão a violar a lei X. Todos os profetas vão ser levantados por causa da aliança que foi violada. E essa aliança está nos primeiros 5 livros. Não vou te escandalizar quando eu dizer o seguinte, que eu posso ir à salvação só com os primeiros 5 livros, deixando os outros. Profundo. Pode aprofundar mais um pouco? Para dizer que podemos também ir ao encontro do Evangelho, deixando o Novo Testamento de lado. Porque todo o Evangelho está no Antigo Testamento. O batismo no Espírito Santo está no Antigo Testamento. O arrebatamento está no Antigo Testamento. Tudo quanto Jesus fez está no Antigo Testamento. Então, não estou a dizer que o Novo Testamento não seja tão importante. Mas o Novo Testamento existe por causa do Antigo. Para nos explicar melhor e compreender melhor o que está lá e o cumprimento daquilo que Deus precisa fazer. Mais uma vez, Paulo, quando andou a pregar no primeiro século, ele não tinha Mateus até Apocalipse, mas tinha Gênesis até Malaquias. Pedro também, na sua primeira pregação, não tinha a primeira carta dele. Ainda ele recorreu no livro de Joel, capítulo 2. É o que foi dito pelo profeta Joel. Jesus também pregou para muitas multidões. Não tinha Mateus, Marcos, Lucas para lá. Ele tinha Gênesis até Malaquias. Então, ele tinha a Bíblia hebraica. Então, os princípios de Deus ou as leis de Deus estão escondidos ou estão revelados nos primeiros 5 livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É lá onde nós encontramos as alianças. Então, a coisa mais importante, temos que conhecer as leis. Alguns vão chamar princípios, vão chamar de leis, outros vão chamar de mandamentos, estatutos, decretos, não importa qual é o nome. Mas eu quero que você saiba que os princípios revelam o modo operando do reino de Deus. Não há nenhum reino que não tenha leis. As leis daqui de Moçambique, que é o reino ou a República de Moçambique, são bem diferentes do reino de Eswatini. São bem diferentes do reino da Suazilândia. Então, são bem diferentes da África do Sul. São bem diferentes do reino da República de Botsuana ou da Zâmbia. Então, Deus tem os seus modos
operando. Então, temos que conhecer as leis que Deus colocou na sua própria palavra. Você precisa saber os procedimentos protocolares. Como se aproximar da sua majestade. Porque não é de qualquer maneira que sua majestade é saudada. Não é de qualquer maneira que se estenda a mão a um presidente, mesmo que seja um familiar teu. É ele primeiro quem deve estender a mão, para que o protocolo não faça alguma coisa contra ti. Mas se você estender a mão, há de ver o que o protocolo há de fazer. Vai te empurrar, independentemente de você ser irmão de carne ou não. Porque há procedimentos para se aproximar a uma certa entidade. Então, Deus colocou leis. Se você sabe os protocolos de Deus, então você não terá problemas de andar neste mundo. Se você quer viver em um território que tem recursos e não sabe como os procedimentos, então você não vai usufruir dos recursos que aquela terra tem. Porque não sabe como redigir um requerimento com qualidade. Não sabe como encaminhar o pedido de empréstimo bancário. Não sabe como solicitar autorização para ter o direito à licença de explorar. Só diz, aqui é minha terra, meus avós viveram aqui. Se é verdade, teus avós viveram aqui, mas tem dono aqui na terra, mais do que os teus avós. Então, os princípios são chamados de segredos ou mistérios. Quando olhamos Mateus capítulo 13, Jesus respondeu, disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Então você precisa entender essas leis. Há uma lei da construção civil, há uma lei da eletricidade, a lei da aeronáutica. Para o avião poder voar, observa uma lei. Para a construção do prédio, não há nenhum prédio que começa de cima para baixo. Todo prédio começa de baixo e de baixo em baixo, para dizer que há uma fundação. Os pilares que nós vemos na ponte Maputo-Catembe, o que nós vemos não é mais do que aquilo que está embaixo da água, que nós não conseguimos ver, que passou a água, chegou até encontrou a rocha para pousar nele. Então, para dizer que aquele pilar que eu estou a ver não é tão alto do que aquele que está lá embaixo. Mas é a lei da construção. Ninguém começa com um pilar em cima, começar a colocar candeeiros, não, começar a colocar lâmpada, fazer a canalização, onde você ainda nem lançou a fundação. Não é assim, não. A palavra de Deus tem a fundação, que é uma lei a partir da qual nós projetamos a nossa vida em tudo que nós queremos nos tornar. Então, é importante você conhecer as leis. Há 3 leis. Há leis, por exemplo, na dimensão vertical, a lei entre o homem para com Deus. Há lei na direção horizontal, o homem com o seu próximo. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Salmos, o livro de Salmos é cheio de adoração. É o homem se relacionando com Deus. Está no sentido vertical. O homem prestando o culto com Deus. Mas o livro de Provérbios é no sentido horizontal. O homem se relacionando com o seu próximo. E depois iremos encontrar o homem consigo mesmo, se relacionando com ele mesmo. O homem se relacionando com o seu meio ambiente. Há leis. Deus estabeleceu leis. Hoje nós vemos pessoas a chorarem, a dizer: a minha casa está inundada, porque não cumpriu com a lei de Deus. De dizer que aqui é uma represa. É aqui onde eu vou fazer o mar respirar um dia. Quando eu levantar uma onda fora de medida, o mar vai respirar aqui. E o homem foi lá construir a casa. Violou a lei da natureza. Depois vai pedir orações e chorar. Há coisas que não precisam da oração. Precisa de conhecer os princípios de Deus e observar. Certo homem disse: eu nunca vou comprar um terreno em uma terra que enche água. Eu também disse a mesma coisa. Por quê? Nós conhecemos, só por pegar o tipo do solo, essa terra aqui é uma terra que enche água. Só por verificar o capim, você sabe que aqui é uma terra que vai encher de água. Não importa quanta chuva vai passar, aqui sempre há água, não precisa cavar muito para poder encontrar. Então, a lei está lá. É a lei da experiência, a lei que a pessoa vai adquirir ao longo da vida. Então, Deus funciona através das leis. Há leis da matemática e física, a lei das ciências sociais,
a lei do relacionamento jurídico, a leis para o comércio. Então, todas estas leis nós encontramos na Bíblia Sagrada. A lei do relacionamento entre o homem e uma mulher, que quando essas leis são violadas, Deus se levanta contra o homem. Vejamos, o dilúvio de Noé veio por quê? Porque uma lei foi violada, a lei do relacionamento sexual. A causa principal foi essa. Sodoma e Gomorra também foi violada a lei da sexualidade. A cidade desapareceu. Escute, a idolatria, a condenação da lei é levar o povo ao cativeiro. Mas a imoralidade sexual é destruição. Cuidado. Está lá escrito na lei dele. E pastor, olhando para como é a nossa vida hoje em dia, como o assunto de casamentos homoafetivos é abordado, acha que isso é um grande perigo para nós, sociedade, para a igreja? Grande perigo, sim. Não começou hoje. Não começou hoje, porque Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no 1º capítulo, já diz que os homens tornaram-se corruptíveis, ignoraram a lei de Deus. Casaram-se entre homens e casaram-se entre as mulheres. Isso tornou-se abominação. E trouxe o julgamento no passado, e cuidado para que no futuro também não traga o mesmo julgamento. E a nossa posição, pastor? Pastor, acha que a nossa posição como igreja é firme nisso? Devia ser mais firme, olhando como é que nós podemos defender as nossas famílias, as nossas crianças, porque eu olho para isso, parece que é um perigo que está cada dia mais perto de nós. A igreja deve continuar firme. Sabemos que no mundo a igreja perdeu o norte, mas graças a Deus que a igreja em África, em Moçambique, ainda não perdeu o norte. Continua a ser igreja que se apoia na palavra de Deus. Lembramos quando um líder de uma igreja falou alguma coisa de casamentos que deveriam ser celebrados na igreja. Os líderes africanos disseram: ei, papá, celebre aí na tua terra, não aqui na nossa terra. Aqui na nossa terra a palavra de Deus continua a ser palavra de Deus falada. Então, o casamento é entre homem e mulher. E ponto final, não há terceiro gênero. Ainda bem que há presidentes que batem bem no mundo, como o presidente Trump. Amém. Podemos continuar, pastor. Portanto, as leis de Deus são muito importantes para que o homem conheça. Há leis militares. Se você está na tropa, vai conhecer as leis militares. Se está na engenharia, vai conhecer as leis da engenharia. Então, estas leis é que vão nos treinar para compreender a palavra de Deus. Então, os princípios de Deus são as nossas armas divinas que nos capacitam a vencer qualquer batalha. Se você não conhece os princípios de Deus, vai continuar a perder. Seja qual for a batalha que você entrar, vai perder. Porque não conhece qual é o pé a dar, se é direito ou esquerdo. Muitas pessoas na igreja vivem experimentando problemas crônicos, derrotas, privação, sofrimento, simplesmente porque não conhecem e nem aplicam os princípios ou os mandamentos de Deus para as suas vidas. Os princípios estão lá, é para serem aplicados. Vamos lá dar mais um exemplo para poder compreender. Eu estou usando aqui óculos. Em todo lugar onde você vai passar, vai dizer que aquela pessoa está usando óculos. É o conhecimento. Primeira palavra, conhecimento. Então, aquela pessoa está usando óculos. O segundo ponto é o entendimento ou a compreensão, que é a interpretação. Que tipo de óculos a pessoa está usando? Porque existem diferentes tipos de óculos. O cerrajeiro também usa óculos. Alguém que trabalha numa fábrica siderúrgica usa óculos de proteção. Há outro que usa óculos de sol. Há outro que usa óculos para estilo, para brincar. Há outros óculos que são de leitura.
Os médicos também usam óculos específicos nas suas operações cirúrgicas. Então, há vários tipos de óculos. O médico não vai terminar a operação, depois levar aquela lente, aquele óculos fininho assim, que tem uma lupa, e sair a andar com ele aqui na rua. Não é óculos para isso. Então, o entendimento, a compreensão. Depois, o terceiro ponto é a sabedoria. Se eu estou para ler e eu tenho problema de vista, não consigo enxergar os óculos, as letras, então eu tenho que pegar os óculos e usá-los. É sabedoria o uso dos óculos. Mas se eu estiver a esfregar os meus olhos, que estão a lacrimejar, tenho falta de sabedoria. Tenho falta de conhecimento. Tenho falta de entendimento. Quando lemos o livro de Provérbios, vamos encontrar estes três mandamentos aqui, ou leis. Conhecimento, entendimento e sabedoria. E muitas pessoas podem ter o conhecimento, mas falta de aplicação. A Bíblia ou as leis bíblicas não são apenas para serem expostas, exibidas, é para serem aplicadas no nosso dia a dia. Esdras capítulo 7, versículo 10, a Bíblia diz: porque Esdras era um devoto sacerdote. Ele buscou o livro da lei do Senhor. Número 1, ele buscou de todo o coração. Preparou o coração e buscou o livro da lei. 2, estudou. Depois de estudar, aplicou na sua própria vida. Trabalhou a sua própria vida. E 4, começou a ensinar em Israel. Veja os procedimentos, como ele fez. Como é que você quer ensinar uma coisa que não sabe? Como é que você vai aplicar alguma coisa que não sabe? Primeiro, busque conhecer as leis. Os princípios são os caminhos de Deus. Como é que ele anda? O que é que ele vai ou não vai fazer em nossa vida? Quando você abre a Bíblia, vai encontrar várias divisões na Bíblia. A Bíblia está dividida em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. Tem cerca de 66 livros. Os primeiros 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio, são chamados livros da lei. É onde encontramos as leis, encontramos as alianças. Há variedade de tipos de leis lá. Depois, nós iremos para os livros históricos, que são 12, que é de Josué até Esther. Então, são chamados livros históricos, que vão contar a história da vida, mas ao contar a história da vida, vão mencionar leis, vão trazer promessas, vão trazer palavra profética, mas o enfoque deles é a história de Israel, a história do povo de Deus. Depois encontraremos os livros proféticos, que são 17. Entre os profetas maiores e menores. Profetas maiores são 5 livros, apesar de serem 4 profetas que escreveram, porque Jeremias escreveu um livrinho aí chamado Lamentações, mas que está lá nos profetas maiores, porque quem escreveu foi atribuído o título de que é profeta maior. E depois 12 livros de Oséias até Malaquias, que são chamados de profetas menores. Não são menores e maiores porque um falou mais, outro falou menos. Não. A palavra de Deus tem a mesma intensidade, tem a mesma dimensão. O que faz eles ser maiores ou menores é a quantidade daqueles que eles escreveram. O volume apenas. Não é a palavra de Deus. Todos eles falaram a palavra de Deus. Vejamos, por exemplo, Isaías profetizou o nascimento de Jesus através de uma mãe virgem. Mas ele não viu o lugar onde ele ia nascer. E esse privilégio coube ao profeta menor Miqueias, quando ele disse: ó Belém, você não é menor entre as cidades. Então Miqueias teve a revelação de Deus do local exato onde Jesus ia nascer. Então, quando se cumpriu a profecia do nascimento através da Virgem Maria, procuraram por Herodes onde é que ia nascer o rei. Então não foram buscar Isaías, foram buscar Miqueias. Então eles se complementam. Depois disso, vamos entrar no Novo Testamento, onde vamos encontrar os primeiros 4 livros, onde temos os evangelhos que narram a vida e obra da pessoa do Senhor Jesus. E encontraremos as cartas. Antes disso, encontraremos o livro de Atos, que nos fala da história da igreja. Como é que a igreja nasceu? A igreja nasceu no Pentecoste.
através do Pentecoste, derramamento do Espírito Santo. Quando lê o livro de Atos, vai encontrar uma igreja que anda na unção e poder do Espírito Santo. Hoje, a igreja também não pode andar longe da unção do Espírito Santo. Amém. Há que haver batismo no poder do Espírito Santo. Depois encontramos as cartas escritas pelos apóstolos, pelos primeiros discípulos para as igrejas. Estas cartas eram para orientar, dar instrução à igreja. Quando estavam a instruir a uma igreja local, acabaram por trazer princípios bíblicos que são comuns para nós. Por isso que o Espírito Santo colocou esses livros no cânon bíblico. E hoje são úteis para nós. Escute, as cartas foram escritas para resolver o problema de uma igreja específica. Como compreender as leis de Deus que estão no Antigo Testamento. Como compreender a pessoa de Jesus, como andar. Mas quando eles estavam a escrever aquelas cartas, trouxeram princípios que ultrapassaram aquela região e se tornaram universais. Por exemplo, você não está aqui a martelar a sua cabeça a tentar fabricar o microfone. Porque alguém já fez o microfone. Você só compra e usa. Nós estamos aqui a lutar para fabricar um computador. Mas vamos à loja, pegamos o computador e usamos. Então, se eu estou com uma igreja, não preciso hoje orar e dizer, Deus, o que é que eu faço com a minha igreja? E ainda esperar outra revelação, enquanto já existe a revelação de Deus que está na Bíblia, através das cartas paulinas. E, finalmente, temos o livro profético, que é Apocalipse, que nos fala das últimas coisas que vão acontecer nos próximos dias. Lamentavelmente, muitos de nós não andamos nesse livro profético, que é o ponto a seguir na nossa linhagem. Como ouvir a voz profética de Deus. Alguma pergunta? Nesses dois blocos que nós já falamos? Podemos avançar. Podemos avançar. Sim. A terceira coisa que você deve buscar, além das promessas, além dos mandamentos, é a palavra profética. Quando falamos da profecia, não é aquela palavra que vão te dizer tu vais casar, tu vais ter emprego, tu vais comprar o carro. Amado, estamos a falar da profecia ou da promessa de Deus, da palavra profética de Deus. O que é que Deus vai fazer nos próximos dias? O que é que Deus está a fazer? Escute, o profeta é alguém que traz Deus para o povo de Deus. O sacerdote é alguém que está no meio do povo, leva o povo para adorar a Deus. O sacerdote ensina o povo a andar nos caminhos de Deus e a prestar o culto para Deus. O profeta pode estar no meio do povo, mas ele vem com a palavra de Deus para exortar o povo, para corrigir, para repreender, para encorajar o povo. Essa é a função da palavra profética. Escute o que eu vou te falar. Toda pregação que acontece na igreja é uma palavra profética. Amém. Porque a profecia parte da palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Não parte da nossa vontade. Não parte daquilo que nós queremos. Então, Deus, através dos profetas que nós vemos, a partir de Gênesis, Abraão também era profeta. Abraão também era profeta. Muitos profetas que nós temos na Bíblia não são aqueles que estão com livros proféticos, mas há outros que não têm nenhum livro, mas também eram profetas. Então, todos eles trouxeram uma palavra profética daquilo que Deus iria fazer, daquilo que Deus já fez, aquilo que Ele está a fazer hoje e aquilo que ainda está por fazer nos próximos dias. Os eventos que acontecem hoje, os eventos ainda a acontecer nos próximos dias, devem nos levar a nos preparar de tal maneira o nosso discernimento, o nosso estilo de vida, para irmos ao encontro daquilo que Deus profetizou. Este mundo vai chegar ao seu fim. E a profecia de Deus está vindo ao nosso encontro. O que é que Jesus disse? Se vocês verem calamidades fora do normal, ciclones de categoria 5 acima, se vocês verem cheias
tempestade, tremores de terra, rumores de guerra, como estamos a ver agora, doenças estranhas como estão a surgir agora, é que a vinda do Filho do Homem está se aproximando. A profecia está vindo ao nosso encontro. Quer queira, quer não. Tenha você um projeto a longo prazo. Se o teu projeto a longo prazo não está alinhado com a profecia de Deus, cuidado que você fique de lado. Então prepare-se, porque as profecias de Deus estão se realinhando aqui na terra. O Senhor repreendeu os habitantes de Jerusalém em Lucas capítulo 19, porque não compreenderam a profecia acerca da vinda dele. E ele orou e disse: ó Jerusalém, você que mata os profetas, se você soubesse, ao menos neste dia, o tempo de Deus que está te visitando, mas os teus olhos estão encobertos. E o que é que vai acontecer? Depois de eu partir, os inimigos virão, vão te sitiar, vão derrubar a tua muralha, o teu muro, o teu templo, nem pedra sobre pedra ficará. Jesus falou isso no ano 33. E no ano 70, o imperador romano Tito destruiu o templo em Jerusalém. Os judeus se espalharam pelo mundo inteiro e ficaram por lá por mais de 1878 anos. Até o ano de 1948, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas, depois da Segunda Guerra Mundial, disse: agora podem voltar para a terra. Quantas gerações? Daí que estamos a ver o conflito. Quando ele diz: aqui é minha terra, os outros também disseram: aqui é minha terra. Quando estou na escola bíblica, eu costumo dizer: você não saiu de Gaza ou de Inhambane há 50 anos, mas volte lá, há de encontrar que alguém está com a tua machamba. Amém. Se você chegar a dizer: aqui é minha machamba e dos meus avós, mutalisana, há de haver luta. Um grande conflito. Pastor, Nosso tempo. O tempo é nosso inimigo. É o nosso inimigo. O nosso maior inimigo hoje. Pastor, vou dar ao pastor 3 minutos para fazer uma síntese e fechar, se calhar deixar uma mensagem especial para aquele que está orando há já bastante tempo e as suas orações não são respondidas. Uma mensagem especial. Parece que adivinhou aquilo que eu ia trazer aqui. Então, se você está a ver que alguma área na sua vida não está a avançar, não tem nenhuma resposta, então comece a estudar muito a palavra de Deus. Intensifique as suas orações. Número 1, escreva as áreas da tua vida que você não está a ver mudanças. Então, depois busque na palavra de Deus as promessas. E veja qual é o mandamento que você não obedeceu ao ponto de Deus estar a atrasar com a sua resposta. Então, se é para obedecer, comece a obedecer. Se é para dar, comece a dar. Se é para ofertar, comece a ofertar. Se é para honrar um homem de Deus, comece a honrar um homem de Deus, para que Deus mude alguma coisa. Olhe aquelas áreas da sua vida que Deus já fez alguma coisa, comece a louvar, porque Deus quer a sua adoração. Comece a estudar as vidas daquelas pessoas que estão a produzir resultados. E vá para eles. Estude um bocadinho, se aproxime deles. Como é que Deus está a fazer isso na tua vida? O que é que eu devo fazer? Tenha a humildade de chegar a essas pessoas. E para que Deus possa mudar muito a sua vida, então comece a fazer isso. Olha a área que Deus já operou, agradeça. A área que Deus não operou na sua vida, estude a palavra de Deus e intensifique as suas orações e jejuns. Olhe as vidas daquelas pessoas que são de sucesso. Na área onde você está a fracassar. E vai ter com essas pessoas para aprender delas. Amém. Pastor, muito obrigado. Foi um programa muito abençoado. Foi um prazer muito grande termos tido o pastor aqui. Aprendemos bastante. E muito obrigado ao amado internauta que nos acompanha a partir de casa. Esse é o FECast, o seu programa. Estamos aqui semana após semana para trazer figuras relevantes do mundo cristão com o único objetivo de edificar a sua fé. Muito obrigado a todos que partilham os nossos vídeos, a todos que são inscritos nos nossos canais. Mais uma vez apelamos ao irmão, por favor, inscreve-se ao nosso canal do Instagram, inscreve-se ao nosso canal do Facebook, inscreve-se ao nosso canal também do YouTube.
Isso é muito importante para nós. Partilhe esse vídeo com amigos, vizinhos e familiares para que a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais almas, para que mais almas sejam transformadas. Muito obrigado, fique com Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua igreja. Amém. E Deus abençoe Moçambique. Amém. Tchau. Amém.